Queridos irmãos, hoje celebramos a festa de São Marcos, apóstolo e evangelista. Portanto, lemos as leituras previstas para a missa de hoje, interrompendo brevemente a sequência que estamos lendo do capítulo 6 de São João, o qual hoje nos descreveria que após a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus subiu ao monte para orar e mandou que os seus discípulos atravessassem para o outro lado do mar da Galileia, aonde ele os encontraria. No contexto do Evangelho, nós sabemos que eles deixaram uma barca para que Jesus atravessasse sozinho depois. E foram todos os 12 em uma única barca. Já de madrugada, enquanto remavam para o outro lado, veio uma tempestade violenta. Então, quando eles tinham já nadado 5 quilômetros, aparece Jesus andando no meio das águas. Este texto do Evangelho, no contexto do capítulo 6 de São João, nos coloca numa perspectiva muito interessante. Aquém do lago da Galileia, Jesus multiplica os pães. Lhes dá, portanto, alimento material. Além do mar da Galileia, quando Jesus chega do outro lado, ele, lá na sinagoga de Cafarnaum, pronuncia o discurso do pão da vida. Fala do pão espiritual que ele nos dá com a sua presença, este nutrimento que nos sustenta no espírito. Ora, quando nós pensamos pelas fases em que nós passamos, o mundo, a igreja, existem momentos como estes que estamos vivendo de instabilidade, de uma certa convulsão. Então que os nossos olhares precisam se concentrar em Jesus Cristo. No meio da tempestade horrível, águas revoltas, barquinho frágil, homens exprimidos, medo da morte, insegurança, instabilidade. Jesus passa por tudo isso marchando com toda a firmeza. Ora, o Evangelho que nós ouvimos traz uma ordem de Jesus. É o finalzinho do Evangelho de São Marcos. Ide por todo o mundo, diz o texto grego, e anunciai o Evangelho a toda criatura. O texto grego diz, ide por todo o cosmos, e anunciai o Evangelho a toda criatura. Ou seja, nenhuma pode ficar excluída. Quando Jesus diz, ide por todo o cosmos, nós interpretamos muitas vezes isso como um espaço geográfico. Mas este todo cosmos, este todo mundo, também inclui todo o tempo, toda a circunstância, toda a situação, mesmo no meio das tempestades. Qual é o Evangelho de Cristo no meio das tempestades? Qual é a porção da palavra para o meio da tribulação? Ora, nós só saberemos disso se o nosso coração estiver atento a Cristo. Eu penso, hoje, dia de São Marcos, o que moveu o coração deste evangelista a parar para escrever a vida de Cristo. Nós sabemos pela tradição que São Mateus foi o primeiro a escrever, ainda em hebraico, o texto do seu evangelho, o qual depois se perdeu. Há notícias de pessoas que o viram
Orígenes disse que o viu na biblioteca de Alexandria, escrito em hebraico, o original. Depois se perdeu. Segundo a tradição, o próprio São Mateus teria reescrito o seu evangelho em grego. E nesse ínterim, São Marcos escreveu o seu texto. São Marcos foi discípulo de São Pedro, como ouvimos na primeira leitura. E, portanto, com uma visão mais prática das coisas, ao invés de descrever, como São Mateus, os grandes discursos de Jesus, São Marcos descreve as suas ações. O seu evangelho é curto, é como que um filme de ação. Tem um vigor de um Deus que age encarnado na história. Ora, mas se nós não olharmos para Cristo, se nós não o contemplarmos, se nós não tivermos um convívio com o Santo Evangelho, se nós não lermos o Santo Evangelho todos os dias, se nós não procurarmos aprender do exemplo de Cristo, meditando as Escrituras e buscando mais, e mais, e mais, e mais a cada dia, a nossa fé ficará raquítica. É por isso que o texto diz: ide por todo o cosmos e anunciai o Evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo. Porque a pregação do Evangelho, o convívio com o Evangelho, o convívio com Cristo, é o que nos leva à fé, é o que nos faz praticar o batismo. Ora, nós temos uma facilidade imensa de ficarmos olhando para as circunstâncias, para as tempestades, para as ondas. Nós não entendemos que toda tempestade é passageira, que toda situação de tribulação tem a sua duração, acaba. E que em tudo isso nós precisamos manter o nosso olhar fixo no homem que anda no meio do mar, naquele que passeia tranquilamente em meio ao mar revolto, pois, como diz Santiago, nele não há sombra de variação. Os homens mudam, os homens são instáveis, os homens têm fases. Deus não, Ele é sempre o mesmo, é fiel. Por isso que nós temos de estar ancorados em Jesus Cristo. Porque Deus também nos expulsará para o outro lado do lago. Ele também quererá que nós tenhamos uma vida espiritual. Ele quer nos tirar muitas vezes o alimento, o nutrimento material. Ele nos quer desenraizar de uma vida fundada nos sentidos, para nos levar para uma vida espiritual mais profunda, em que nós não vivemos mais das sensações, mas em que nós vivemos da fé. Mas a travessia de uma margem para outra acontece no meio de uma noite escura, no meio de uma revolta, de uma tempestade interior, em que nós precisamos aprender a não olhar para mais nada, mas olhar apenas para Cristo e deixar que em um instante Ele nos faça chegar na outra margem. Queridos irmãos, que Deus infunda em nós um grande amor ao Santo Evangelho. Então, não encontraremos especiais dificuldades em olhar com toda a atenção para Cristo e viver desta contemplação de quem Ele é.